Querido amigo internauta, querida amiga que nos acompanha pela internet, estamos de retorno com mais um momento de reflexão espírita, raciocinando, portanto, sobre o Espiritismo, conforme o nome do nosso canal. Estaremos, nesse momento, refletindo acerca da obra do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, referimos-nos à obra Missionários da Luz. Estamos abordando o capítulo 13, capítulo intitulado Reencarnação. Conforme falamos no vídeo passado, o segundo vídeo acerca desse capítulo, Reencarnação, estávamos abordando a questão do fenômeno sexual e a grande consideração e as grandes colocações, as profundas colocações que o espírito Alexandre faz diante de um André Luiz admirado. Então, depois das considerações que Alexandre faz a respeito da sexualidade humana, ele próprio convida André Luiz a voltar, porque eles haviam saído, voltar ao lar de Adelino. E ao entrar no lar de Adelino, encontram o amigo espiritual que está exercendo o papel de uma espécie de sentinela protetora da casa dessa família, o espírito Herculano. Herculano recebe, e Sigismundo está também com Herculano, e há também alguns espíritos presentes que são chamados espíritos construtores. E André Luiz, então, fica profundamente interessado naqueles espíritos, naquela equipe espiritual, e Alexandre vai fazer considerações de que se tratava de espíritos responsáveis e que colaborariam com a construção da formação fetal. Portanto, estariam também interferindo no processo embriológico, no processo de desenvolvimento fetal, a partir do momento da fecundação, e antes, como nós pudemos observar no vídeo passado acerca desse capítulo, antes mesmo da fecundação, os espíritos desencarnados já estão programando ali o mergulho do futuro reencarnante, né? Ou melhor, do reencarnante e futuro filho, né? Na condição de futuro reencarnado. Então é interessante, construtores da formação fetal. Adelino, então, é visitado por Alexandre, pelo espírito André Luiz, e é interessante notar que André Luiz percebe, e ele coloca na obra, faz considerações a esse respeito, né? Faz, portanto, uma menção, faz uma alusão e descreve Adelino se posicionando, né, e apresentando uma situação interior e espiritual muito diferente. O André Luiz destaca essa condição de Adelino, que se encontrava numa postura moral, emocional e espiritual muito diferente, né? Então estava mais suscetível, mais aberto à interferência do mundo espiritual, portanto colaborando também para que os sucessos da reencarnação e o mecanismo, o processo da reencarnação se efetivasse, né? É curioso e interessante a gente pensar na colaboração dos encarnados também. Se no fenômeno mediúnico da incorporação e do transe se faz necessária a colaboração do médium e dos encarnados para que o mundo espiritual se manifeste, imaginemos o fenômeno da reencarnação, que é um fenômeno bastante complexo, de sutilezas ainda incompreensíveis ou incompreendidas totalmente pela nossa mentalidade e que deve transcender a nossa própria capacidade de apreensão. Então, André Luiz vai chegar a dizer o seguinte: meu amável instrutor, Alexandre, muito satisfeito com a nova situação de Adelino, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão, procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Ou seja, Alexandre e os construtores estavam examinando aquele mapa ali cromossomial, mas que aquelas informações eram inacessíveis, né, e incompreendidas pelo próprio André Luiz, que não conseguia entender. O próprio Alexandre diz
que André Luiz estava acostumado aos exames, às anamneses, às análises laboratoriais da medicina terrena, mas que a medicina do mundo espiritual era muito mais sofisticada e que ele ainda não havia se preparado convenientemente. Era compreensível que ele não pudesse entender ainda em absoluto o que estava ocorrendo, não conseguisse ainda captar de uma maneira integral e profunda aquelas leituras e aquela análise técnica ou técnico, ou técnico médico, médico espiritual, porque escapava a sua capacidade, uma vez que ele foi médico terreno, mas não havia se especializado na medicina após a viagem para além da sepultura, né, além da morte. E André Luiz, então, se aproxima de Sigismundo, diz o próprio André Luiz na obra, né, o próprio capítulo, se aproxima de Sigismundo e começa a tentar estabelecer um diálogo. Ele vai dizer que Sigismundo estava quieto, mas que ele se interessava em conversar, fazer uma espécie de entrevista com aquele que é o futuro reencarnante, né? Ou melhor, que é o reencarnante e o futuro reencarnado. Então ele começa a estabelecer um diálogo, né? Começa a entabular uma conversação para ter uma certa noção do que é que se passava com Sigismundo naquela véspera do processo reencarnatório, né? Ele queria, na verdade, ter uma noção maior, né? Estava fazendo uma entrevista não apenas na condição de jornalista, né? De repórter do mundo espiritual, mas sobretudo na condição e na qualidade de médico, para entender o que é que se operava e o que é que acontecia na alma daquele ser, né? E é interessante que Sigismundo apresentava, segundo a descrição de André Luiz, com um profundo abatimento, como se estivesse uma espécie de lassidão, né? Uma espécie de falta de energia, né? De desvitalidade, né? E é interessante que quando André Luiz começa a estabelecer um diálogo com ele, Sigismundo logo revela o seu grande medo, o receio que ele tinha dos fracassos. Ele diz: eu receio mergulhar no corpo e repetir os mesmos erros que já cometi em vivências anteriores. Né? Receio recapitular os mesmos equívocos que me fizeram fracassar e cair em reencarnações passadas. Né? E aí André Luiz diz: não, mas se anime, né? É uma nova oportunidade, coloque na mente outras coisas para que isso reverbere na experiência física, porque aquilo que você está cultivando agora na mente, de alguma forma vai resultar ou vai influenciar no seu processo reencarnatório. O Alexandre intervém, também fala: se anime, renove a paisagem mental, de que adianta você ficar nessa condição? E Sigismundo vai dizer: mas um fracasso ou um erro, uma repetição de fracasso na condição que eu estou de espírito já consciente das minhas responsabilidades é muito pior. E é verdade. O Evangelho diz que muito será cobrado daquele que muito foi dado. Muito se pedirá daquele que muito recebeu. Ou seja, quanto mais temos conhecimento, noção, discernimento ético da realidade, mais nós somos responsáveis. Se isso ocorre no mundo jurídico da Terra, o indivíduo que comete um crime, por exemplo, com uma noção daquilo que fez, com uma consciência, com um discernimento, em detrimento daquele que não sabia o que estava fazendo, que foi tomado por uma situação passional, é óbvio que há avaliações jurídicas, técnico-jurídicas diferentes, né? Bastante diferentes e específicas. Né? Imaginemos, do ponto de vista espiritual, como essas situações são analisadas. Né? Então é óbvio que é a criatura que já despertou para o senso ético, que já despertou para a responsabilidade, que já despertou para a noção do bem e do bom, muito será cobrado dele, não de fora para dentro, mas a sua própria consciência é que lhe cobrará, é que cobrará a si mesmo. Né? E por isso o receio de Sigismundo, receio esse que em certa parte é até compreensível, em certa dose é até compreensível, né? Mas em determinado momento Alexandre dá uma orientação que nós vamos aqui citar. Sigismundo, é incrível que você desfaleça no momento culminante das suas atuais realizações. Restaure a sua fé, meu amigo. Regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam o quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal.
Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Pense, crie, imagine, fantasia no bom sentido, mentalize coisas boas. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Ou seja, a participação, essa informação interessante, a participação mental dele na formação física, ele imaginar o corpo físico dele, o zigoto, a formação fetal. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Então, André Luiz se surpreende com essas informações quando Alexandre está colocando, principalmente na parte que ele diz assim: restaure a sua fé. Você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase absoluto estado de inconsciência. E aí André Luiz pergunta, então há espíritos que reencarnam em profundo estado de inconsciência, que não participam no fenômeno reencarnatório, que não colaboram também? E Alexandre diz que sim, que a boa parte de espíritos que reencarnam entrando no corpo, portanto mergulhando na vida física, à semelhança de crianças adormecidas, perdendo praticamente a lucidez durante o processo reencarnatório e não participando da reencarnação, senão de maneira indireta, de maneira muito sutil. E quase que acompanham todo o processo reencarnatório em ausência total de lucidez. Praticamente em ausência total de lucidez. E aí me faz lembrar da questão 31 do livro O Consolador, livro esse psicografado pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, quando a Federação Espírita Brasileira perguntou nessa questão a Emmanuel a seguinte proposta: a reencarnação se inicia com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? E a resposta: desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Emmanuel em O Consolador. Ou seja, há espíritos tão maduros, tão amadurecidos, que eles participam do fenômeno reencarnatório, eles estão vinculados àquele zigoto em desenvolvimento, aquele célula-ovo, o óvulo fecundado, o embrião, ligados, mas em uma profunda liberdade, a semelhança de alguém ligado ao corpo que está dormindo, ele está fora do corpo, e uma lucidez no fenômeno da emancipação da alma. Então isso acontece muito com os espíritos elevados, que estão em uma lucidez constante, que percebe o ambiente, que visualiza o seu processo, em detrimento de outros espíritos, que a semelhança de crianças adormecidas, conforme a expressão feliz de Alexandre, reportada e descrita por André Luiz, a expressão que Alexandre utilizou e que André Luiz nos traz, de crianças adormecidas sem lucidez. Emmanuel vai dizer espíritos obscurecidos e ignorantes que não têm a lucidez e que não participam conscientemente do fenômeno reencarnatório. E Alexandre vai dizer o seguinte sobre esses espíritos inconscientes: o trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Ou seja, há determinados espíritos dessa natureza que as expressões físicas em desenvolvimento são influenciadas pela mente materna.
né, que vai de alguma forma influenciar a formação energética do futuro corpo, né, na organização do feto. São os inúmeros que regressam à crosta nessas condições. Naturalmente que supervisionado por espíritos superiores, né, que programam e que elaboram e que trabalham o seu processo reencarnatório. Até que em determinado momento, um espírito construtor, que parecia na colocação de André Luiz um líder da equipe, diz assim para Alexandre, abraçando Alexandre afetuosamente, depois de toda essa colocação, depois de toda essa consideração, depois que Alexandre interviu e falou com Segismundo e acalmou um pouco Segismundo, eles ficaram profundamente reconhecidos, porque Alexandre tinha uma autoridade moral em relação aos demais, e era reconhecido por essa elevação espiritual. Então o espírito construtor vai dizer, abraça ele e vai dizer, contamos com seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Aqui vale a pena nós pararmos. Divisão da cromatina no útero materno. Que coisa interessante. O que é que André Luiz quer dizer trazendo essa frase do espírito construtor? Esperamos você para a divisão da cromatina no útero materno. A cromatina é aquela substância a que nos referimos que constitui o cromossomo, portanto é o elemento básico do DNA, né, das informações e dos códigos genéticos, né, e que possui aí essa vinculação com o cromossomo. A cromatina, portanto, está associado a esse processo de mitose, de replicação das células, né, em que as células vão se multiplicando no útero materno, né, vão se desenvolvendo e vão estruturando um novo corpo em que há uma replicação do código genético, dos cromossomos, replicação para depois a divisão. A divisão só ocorre com a replicação. E há todo o processo sofisticado, né, que a ciência estuda e que fica admirada e que se opera, inclusive para que não haja erro. Já pensou o processo de desenvolvimento fetal, havendo erros nessa replicação celular? O que é que aconteceria, né? Só para citar, entre parênteses, um exemplo, o que é o câncer? O câncer é justamente um processo de defeito, de erro na mitose celular. Quando ocorre essa divisão, porque a gente está o tempo todo vivenciando esse processo, até que ocorre um erro. Um erro que é denominado mais tarde de mutação, né? De mutação que vai dar origem mais tarde, quando esse erro ocorre e, digamos assim, uma linguagem simples, se consolida, né? Esse erro acontece e permanece, e outras células vão se multiplicando a partir desse erro e vão repetindo esse erro. O que é isso senão o processo cancerígeno? Ou seja, um equívoco, um erro, uma mutação na transformação, na divisão celular, né? Mas o que é interessante aqui para nós e para a nossa reflexão é que os espíritos estão dizendo aqui que há uma interferência do mundo espiritual no processo de mitose celular. Mitose essa, estamos nos referindo aqui, essa mitose no desenvolvimento fetal, no processo reencarnatório. Há uma interferência nesse processo de mitose celular. É interessante isso, né? Porque esse processo de desenvolvimento fetal, do desenvolvimento embrionário, é um fenômeno que nos chama muito a atenção, porque é muito curioso. A minha ignorância, e eu confesso que minha ignorância se deslumbra com esse processo. A mim me fascina, na minha profunda ignorância, esse processo do desenvolvimento da célula-ovo, né? Porque imaginemos o espermatozoide fecunda o óvulo, dá origem a essa fusão, inclusive essa variabilidade genética que os cientistas estabelecem como sendo essa fusão dos elementos cromossomiais do pai com a mãe, e aí isso faz com que inclusive enseje o chamado crossing over, né, e outros fenômenos, a fim de que, por exemplo, o filho se pareça mais com o avô ou com a avó do que o próprio pai ou a mãe, e assim por diante, que é um mecanismo, do ponto de vista da ciência terrena, ciência acadêmica, é um mecanismo para ensejar o indivíduo, inclusive a evolução, a seleção natural. Imaginemos se a genética fosse absoluta, né? Fosse uma coisa matemática, exata, né? Então isso seria uma cópia, por exemplo, do pai ou da mãe, e naturalmente que do ponto de vista material, esse indivíduo estaria muito mais sujeito ao estresse ambiental. Estou me utilizando a expressão conhecida da biologia e do darwinismo, né? Ao estresse ambiental, a ponto dos problemas de saúde e das questões que o pai ou a mãe vivencia, ele reproduzir de maneira exata, de maneira
de maneira idêntica. Para que isso não ocorra, para a sobrevivência da espécie, para que ele seja mais maleável do ponto de vista material e sobreviva, inclusive, a algumas dificuldades que o pai vive e que a mãe vive, já que ele é uma fusão dos dois, ele tem característica de um e de outro e tem uma certa variabilidade. E isso ajuda para que ele se adapte. Eu estou falando aqui do ponto de vista puramente material, do ponto de vista evolutivo, né? Esse é o conceito darwiniano da evolução, que inclusive está presente, esse conceito, não apenas em seres humanos, mas em animais também. Né? O animal que sobrevive não é o animal mais forte, né? Na teoria de Darwin, é o animal que melhor se adaptou ao ambiente, graças ao cruzamento desses elementos genéticos. Então aquilo que muitas vezes matou os seus antecessores, nessa fusão ele herda um pouco de um pouco de outro e uma certa variabilidade que faz com que ele se adapte ao ambiente e possa sobreviver, né? Em várias espécies. Então, isso é interessante, né? Mas o que me chama a atenção de tudo isso é perceber, por exemplo, uma célula-ovo, né? Que é resultado da fusão entre o espermatozoide e o óvulo, né? 23 cromossomos de um, 23 cromossomos de outro, dá 46, e aí mais tarde a multiplicação celular. O que me chama a atenção aqui é como é que de uma célula só vai na mitose gerando outros tipos de célula. Então, por exemplo, durante o desenvolvimento fetal, daquela célula inicial sai uma célula neuronial, daqui a pouco surge uma célula de cabelo, daqui a pouco uma célula de marfim do dente, uma célula óssea, uma célula neuronial, uma célula que vai estruturar o aparelho ocular, a estrutura oftalmológica, uma célula cardíaca, uma célula epitelial, a partir de uma estrutura celular única. É como se eu plantasse mamão e colhesse cenoura, couve, abacaxi, manga, de um único pé, de uma única estrutura, de uma única árvore. Esse é um fenômeno da vida extraordinário. O fenômeno da fecundação sexual, da reprodução sexuada, da fecundação animal, né? E também incluindo nessa a fecundação humana, a reprodução sexuada de uma maneira geral, é tão fascinante que intrigou o próprio Albert Einstein. Einstein chegou a fazer conjecturas e dizer: é interessante notar que dentro da lei da termodinâmica, principalmente a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que postula que tudo no universo consome energia e esse consumir de energia gera o desgaste da energia, o envelhecimento, a morte, o processo de transformação material e de consumpção, né? Consumpção, ou desgaste da matéria, nós vemos que essa lei da termodinâmica, que deveria ser uma lei para tudo e para o universo, não funciona de maneira exata no fenômeno da fecundação sexual. Porque uma célula sexual feminina, que é fecundada pela célula sexual masculina, gerando uma célula que mais tarde, com aquele quanto energético, quando se divide em outra, deveria gerar 50% de um lado, 50% de outro, de energia, e mais tarde outro, e outro, e outro, diluindo essa energia, esse potencial inicial. O que nós percebemos é que depois um ser humano adulto, com 70 trilhões de células aproximadamente, todas elas com a mesma estrutura, com o mesmo potencial energético, com o mesmo quantum energético da sua célula-mãe, da célula original, alguma coisa está errada. E foi a partir daí que Einstein começa a tentar compreender o fenômeno da vida sob uma outra forma, uma outra ótica, e chega depois a afirmar que somente pode conceber o universo. Ele antes dizia que o universo fez a si mesmo, que o nada fez o universo, que a matéria explica a matéria. A partir disso, e depois de uma série de reflexões, ele vai dizer: eu chego à conclusão que a matéria não se explica a si mesma. E para entender a matéria é necessário, portanto, uma inteligência que formata o universo. E por detrás da estrutura somática e material há um psiquismo, há uma consciência, porque o ser humano é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Essa expressão de Einstein não deixa de ser uma espécie de profissão de fé da imortalidade, né? Uma adoção que ele tem da crença na imortalidade da alma, na sobrevivência do ser, a morte na sua forma de conceber a sua metafísica pessoal.
Então, meus amigos, é isso. Nós paramos por aqui. Esse é o terceiro vídeo do capítulo 13, Reencarnação. Capítulo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Até a próxima, se Deus quiser.